Boa noite, bem-vindos ao Telenotícias, edição de sábado, 16 de maio para o ano 2026. Vamos às principais notas que marcam a atualidade nacional e internacional. Pela primeira vez em 2026, a economia moçambicana dá sinais de um aquecimento nos preços que foge à curva de estabilidade dos meses anteriores. O salto da inflação homóloga para os 4,41% em abril, acende o sinal amarelo para reguladores e consumidores. O cenário econômico de Moçambique sofreu uma alteração brusca no último relatório do Instituto Nacional de Estatística, após o início de ano marcado por uma tendência deflacionária ou de estabilização. Os números de abril revelam uma aceleração robusta. A inflação anual, que se situava confortavelmente nos 3,37% em março, escalou para 4,41%, refletindo um aumento real no custo de bens essenciais que compõem o cabaz das famílias. Embora o gráfico do Banco de Moçambique apresente a variação numérica, o contexto econômico sugere uma combinação de fatores internos e externos. Tradicionalmente, o período que sucede à época das chuvas pode trazer volatilidade nos preços dos produtos agrícolas frescos. No entanto, o salto de mais de 1 ponto percentual num único mês indica pressões adicionais. Especialistas na matéria apontam para o aumento dos custos logísticos e de combustíveis, que tem um efeito dominó imediato na distribuição de bens das zonas de produção para os grandes mercados consumidores, como Maputo, Beira e Nampula. Além disso, a manutenção das taxas de câmbio e a gestão da liquidez no mercado interbancário são variáveis que o Banco de Moçambique terá de calibrar para evitar que esta subida se transforme numa tendência de longo prazo. Ao observarmos o histórico desde abril de 2025, nota-se que a economia moçambicana viveu um ciclo de montanha-russa, começando o período com a inflação de 3,99%. Assistimos a um pico próximo dos 5% no terceiro trimestre de 2025, seguido de uma descida consistente que culminou no ponto mais baixo em janeiro de 2026. Esta nova subida em abril não só apaga os ganhos de estabilidade do primeiro trimestre, como coloca a inflação num patamar superior ao verificado há exatamente um ano. Para o cidadão comum, isto traduz-se numa perda efetiva do poder de compra. O metical de abril de 2026 compra significativamente menos do que o metical de abril de 2025. A grande questão que se coloca agora é a reação do Comitê de Política Monetária. O Banco de Moçambique tem como missão manter a inflação em níveis baixos e estáveis. Uma subida desta magnitude pode forçar o Banco Central a manter ou até elevar as taxas de juro de referência a mínimo para conter o consumo e estabilizar os preços. Para o setor empresarial, o cenário é de cautela. Custos mais elevados de importação e produção, aliados a um possível aperto no crédito, podem abrandar o ritmo de investimento privado no momento em que a economia procura consolidar a recuperação pós-crise.
O uso da inteligência artificial para a manipulação de informação está a gerar impactos negativos nos mídias tradicionais como jornais, rádio e televisão. É neste contexto que o Jornal Evidências realiza em Maputo a primeira Conferência Nacional de Sustentabilidade nos Mídias. O encontro junta profissionais e especialistas da comunicação social para discutir os desafios do jornalismo na era digital. Na abertura do evento, o governo defendeu que a imprensa deve continuar comprometida com os princípios de ética, credibilidade e integridade na divulgação da informação. Importa reconhecer que o setor da comunicação social não está isolado das transformações profundas que atravessam o mundo, a região e o nosso país em particular. Tal como outros setores de atividade, os mídias moçambicanos estão a ser profundamente impactados pelas mudanças tecnológicas, pelas mutações no comportamento dos consumidores de informação, pela migração das receitas publicitárias para plataformas digitais globais e pelas novas dinâmicas impostas pela inteligência artificial e pelos algoritmos digitais. Por sua vez, o diretor do Jornal Evidências, Nelson Mukaze, afirmou que a conferência representa também um espaço de reflexão sobre o fortalecimento da democracia no setor da comunicação social em Moçambique. Dentro deste pensamento, dessa consciência que fomos ramificando as temáticas, trazendo aqui questões de regulação, questões de inteligência artificial, questões relacionadas, por exemplo, com os espaços digitais e a concorrência clandestina que existe para o jornalismo. O encontro decorre durante 2 dias na cidade de Maputo e conta com vários painéis dedicados aos desafios enfrentados pelos mídias na era digital, incluindo desinformação, sustentabilidade financeira e inovação tecnológica. A primeira-ministra impulsou esta semana Rudêncio Moraes como presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e Amorim Perry como PCA do Fundo de Fomento e Habitação. Na cerimônia, a chefe do Executivo exigiu transparência, boa gestão e prestação de contas como base para a soberania econômica do país. Rudêncio Moraes substituiu Ludovina Bernardo na liderança da ENH, geólogo de formação pela Universidade Eduardo Mondlane e com mestrado em Engenharia Geológica e Mineira pela Universidade de Coimbra. Moraes era, até aqui, diretor da Divisão de Pesquisa e Produção da própria empresa. Antes, trabalhou na Vale Moçambique e é autor do livro Hydrocarbon Exploration in Mozambique. Ao empossar o novo PCA, a primeira-ministra destacou a urgência de transformar os recursos naturais, em especial o gás natural da bacia do Rovuma, em benefícios tangíveis para os moçambicanos. O nosso país precisa de instituições fortes, modernas, credíveis e capazes de responder aos desafios do presente e do futuro de forma eficiente, transparente, financeiramente sustentável e orientada para resultados concretos que impactem positivamente na vida dos cidadãos. Num cenário global marcado por tensões no Estreito de Hormuz, sublinhou a necessidade do país aproveitar as oportunidades enquanto produtor de gás. A ENH deve ainda promover o uso do gás como matéria-prima estratégica para a produção de fertilizantes, combustíveis e produtos petroquímicos, de modo a impulsionar a agricultura e a indústria. Condições para que haja cada vez mais gás vehicular, condições de transformação, ou seja, criar condições para que as viaturas possam ser capazes de consumir este produto que Moçambique produz. Então a ideia é simples, mas requer, como disse antes, uma ação coordenada com as equipes que estejam motivadas, daí essa necessidade de restaurar a confiança das equipes para que possamos ter uma execução que possa responder aos desafios que o país precisa, sendo um país que possui grandes reservas de gás. Amorim Perry assume o FFH no lugar de Armindo Munguambe. A orientação foi clara:
garantir o acesso à terra urbanizada e à habitação condigna como via para assegurar dignidade humana, estabilidade social e inclusão econômica. Um desafio que nós temos de acertar a equação. Portanto, nós todos sabemos que existe uma procura massiva pelos jovens por habitação condigna e existe oferta. Mas o que nós notamos é que ainda não há equilíbrio. Ou seja, aquilo que está a ser oferecido no mercado não é aquilo que é confortável ao jovem. Na mesma cerimónia, tomou posse Danilo Mussa, no IGEP. Para o novo gestor, a primeira-ministra pediu o aprimoramento dos mecanismos de reestruturação, rentabilização das empresas públicas e controlo do risco fiscal, prevenindo o sobreendividamento. Reforçou ainda a necessidade de boas práticas de governação corporativa, transparência, prestação de contas e controlo interno, para otimizar a carteira de participações do Estado e aumentar a geração de receitas para o Tesouro. A estratégia, obviamente, será garantir que essas empresas estejam muito bem organizadas, bem dirigidas e, acima de tudo, como foi bem dito, garantamos que haja o máximo de transparência possível na gestão dessas empresas. As mudanças foram aprovadas na 12ª sessão ordinária do Conselho de Ministros e inserem-se numa fase de reformas profundas no setor empresarial do Estado e na administração indireta. O objetivo declarado é tornar os setores estratégicos mais competitivos e alinhados com o interesse público. Em meio à alocação dos 32 mil milhões de meticais para o Banco Nacional de Desenvolvimento, Pangaia diz não ser a solução para o desenvolvimento se não for feita a correção das políticas decretadas pelo Banco de Moçambique. A recente alocação dos 32 bilhões de meticais no Banco Nacional de Desenvolvimento de Moçambique reacendeu um debate crucial sobre os rumos do crescimento econômico no país. Em vez de celebrar o montante, o político e professor Marcelino Pangaia levantou uma bandeira crítica que diz o dinheiro por si só não é a solução. O político Marcelino Pangaia destacou que o verdadeiro desenvolvimento virá não do montante, mas da qualidade das políticas e da eficiência na implementação. Segundo Pangaia, Moçambique precisa de um ecossistema financeiro inclusivo que transforme pequenos investimentos em grandes impactos produtivos. Eu sempre estive contra de andar a criar outras instituições. Sempre contra isto. Várias instituições são criadas pura simplesmente para poder ter medo de corrigir aquilo que está acontecendo na outra instituição. Mantém-se essa instituição, mas porque essa instituição não está a funcionar bem, então cria-se uma instituição paralela. Por que não se corrige essa? Até agora não se corrige a política monetária decretada pelo Rogério Zandamela no Banco de Moçambique. Por quê? É essa a questão. O banco, mesmo esse Banco de Desenvolvimento, ele vai ter que respeitar as políticas decretadas pelo Banco de Moçambique, que é o Rogério Zandamela, que são essas políticas que estão a sufocar os bancos comerciais. Não fugirá a regra esse novo banco que vão criar, enquanto o Banco Central estiver aí com as atuais políticas. Os nossos governantes não se cansam de criar novas instituições, no lugar de corrigir o funcionamento das organizações já criadas. Essa instituição é mais um PCA que vamos ter, uma lista longa de indivíduos que vão ter que receber tanto dinheiro, quando na verdade o maior problema que nós temos aqui é o Banco Central, Banco de Moçambique, que é o Rogério Zandamela, que está neste momento a trabalhar praticamente para o Fundo Monetário Internacional, num país onde temos neste momento a necessidade de termos uma política monetária capaz de financiar, por exemplo, uma agricultura, de combater a insegurança alimentar no país, capaz de poder investir em infraestruturas para poder gerar emprego para o nosso país. Esta visão vem a desafiar a abordagem tradicional de desenvolvimento e coloca no centro do debate a necessidade de reformas estruturais, transparência e inclusão. O político e analista professor Marcelino Pangaia diz que as promessas feitas pelo governo não correspondem à verdade no que diz respeito ao subsídio dos 35 mil
aos transportadores. Em meio à crise de combustível que se faz sentir há mais de um mês no território nacional, com reflexos na esfera internacional, o governo moçambicano anunciou medidas para tentar aliviar o custo de vida da população. Uma das principais promessas foi a de subsidiar os transportadores públicos, numa tentativa de conter o aumento inevitável das tarifas de transporte que impacta diretamente o bolso dos cidadãos. No entanto, estas promessas têm sido recebidas com ceticismo por parte de analistas. O político e professor universitário Marcelino Pangaia posicionou-se de forma crítica, afirmando que as promessas feitas pelo governo não correspondem à verdade, especialmente no que diz respeito no montante do subsídio anunciado, referente aos 35 mil meticais no mínimo. Olha, primeiro é poder redondamente dizer que é mentira que o governo ele vai conseguir dar 35 mil a 40 mil meticais aos transportadores coletivos em face daquilo que se pretende dar como subsídio. Por que eu digo que isso é mentira? Onde está a produção do país que possa garantir o subsídio de 35 mil meticais ou mais ao transportador semicoletivo? Todo o país. Hoje o governo ele tem uma dívida elevada por parte das empresas fornecedoras de serviços e bens. Não consegue pagar a esses valores. Onde o Estado efetivamente vai buscar 35 a 40 mil meticais para poder dar como subsídio aos transportadores privados? Essa é uma falácia que em algum momento vai ser provada nos próximos dias, disso que estamos a falar agora. De reiterar que a escalada dos preços dos combustíveis no mercado internacional, agravada por instabilidades geopolíticas, tem pressionado as economias importadoras, como a de Moçambique. O governo, ao prometer este apoio aos transportadores, busca evitar um colapso no setor dos transportes e um agravamento social. Contudo, a implementação concreta, a abrangência e a veracidade dos valores anunciados são alvo de escrutínio, como demonstra a análise do professor Pangaia, que questiona a materialização prática destas promessas em relação à realidade vivida pelos operadores de transporte. Durante a Feira Africana de Turismo, Basílio Moat, ministro da Economia e Finanças, buscou reforçar a cooperação no setor do turismo com a África do Sul e Malawi, com o objetivo de implementar melhores estratégias no setor turístico. No âmbito da Feira Africana de Turismo, o ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Basílio Zefanias Moat, destacou a importância do fortalecimento da cooperação no setor turístico com a África do Sul e o Malawi. A participação moçambicana no evento integra um plano de ação bilateral com a África do Sul, que prevê também a presença do país em futuros eventos turísticos sul-africanos. Esta iniciativa visa promover a integração regional, impulsionar o fluxo de visitantes e consolidar o turismo com um eixo estratégico para o desenvolvimento econômico na África Austral. Basílio Zefanias Moat declarou que a participação de Moçambique na feira é parte do plano de ação na busca de novas oportunidades de cooperação. Esta foi uma reunião de follow-up, havia muitas ações em curso. A nossa participação aqui é parte do plano de ação conjunta que estamos a fazer com a África do Sul, mas também estamos a preferir a participação da África do Sul em eventos de turismo no nosso país, mas também discutimos questões ligadas à cooperação técnica, à assistência técnica mútua entre os países e também a necessidade de vermos qual é a melhor estratégia para vendermos melhor aquilo que são os nossos pacotes turísticos. Seguimos com notas internacionais. Os libaneses continuam profundamente divididos quanto às possibilidades de negociações de paz com Israel, numa altura em que decorre nos Estados Unidos a terceira ronda de diálogo direto entre os dois países. Enquanto acontece a terceira ronda de negociações diretas entre o Líbano e Israel nos Estados Unidos, os moradores de Beirute mostram opiniões divergentes sobre as discussões.
Os confrontos entre Israel e o Hezbollah continuam no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos, anunciado no mês passado. Israel, que ainda mantém presença em partes do sul do país, insiste que o grupo deve ser desarmado para que haja paz. Faisal Soli, residente em Beirute, afirmou acreditar que existe esperança de paz, mas considera que isso depende de algumas condições. A esperança é que as armas do Hezbollah sejam entregues ao Estado para que ele possa recuperar a plena soberania e independência sobre o seu território, como qualquer país normal do mundo. Israel intensificou os ataques ao Líbano depois do Hezbollah lançar mísseis através da fronteira no dia 2 de março, 3 dias após o início da guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão. Autoridades libanesas estimam que pelo menos 2.896 pessoas morreram e mais de 1 milhão foram deslocadas desde então. Uma das deslocadas é Malak al-Moussaoui, que foi obrigada a abandonar a sua residência na cidade de Baalbek, no nordeste do país. Ela afirmou que Israel nunca deu exemplo humanitário ou agiu com humanidade e que qualquer acordo seria 100% favorável ao lado israelense. O problema deles é a arrogância e eles olham para qualquer pessoa com cultura ou crença diferente de forma racista. Portanto, ninguém deve esperar viver em paz com Israel. O Líbano espera que as negociações de 2 dias resultem no novo acordo de cessar-fogo e abram caminho para tratar de várias questões, incluindo a retirada das forças israelenses do sul e o desarmamento do Hezbollah. Entretanto, numa carta divulgada no início desta semana, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, rejeitou as negociações em Washington, afirmando que o seu grupo não abandonará o campo de batalha. O governo de Donald Trump continua a pressionar por uma solução entre os dois vizinhos que permanecem oficialmente em estado de guerra desde a criação de Israel em 1948. O conflito no leste da República Democrática do Congo ganhou novos contornos com o uso crescente de drones em ataques que já atingem civis longe das zonas de combate. Em Mushaki, nos arredores de Goma, pelo menos 25 pessoas ficaram feridas após um ataque atribuído ao conflito entre as forças governamentais e os rebeldes do M23. A violência no leste da República Democrática do Congo continua a intensificar-se apesar das negociações de paz em curso entre Kinshasa e Ruanda. Na última semana, um ataque com drone atingiu um mercado em Mushaki, uma zona agrícola localizada a cerca de 40 quilômetros de Goma, cidade atualmente sob controle do grupo rebelde M23. Pelo menos 25 civis ficaram feridos, entre eles uma criança de 2 anos. As vítimas foram transportadas para o hospital de Indosh, em Goma, com apoio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Testemunhas relataram momentos de pânico durante a explosão. John Claude Tussen, pai de 6 filhos, contou que regressava do campo em direção ao mercado quando ouviu a explosão e perdeu os sentidos após ser atingido no abdômen. Já Germaine, de 21 anos, ferida na coxa, afirmou que agora teme voltar ao mercado devido ao receio de novos ataques. Os drones têm sido cada vez mais usados no conflito. O exército congolês adquiriu drones turcos e chineses para combater o M23, enquanto os rebeldes também recorrem ao mesmo tipo de equipamento para atacar posições estratégicas. A missão das Nações Unidas na RDC, MONUSCO, condenou os ataques contra civis e alertou para o agravamento da crise humanitária na região. Os Estados Unidos também denunciaram o ataque, embora sem identificar os responsáveis. Especialistas das Nações Unidas apontam o M23 como um dos principais responsáveis por violações dos direitos humanos no leste da RDC, região afetada por décadas de instabilidade armada. Com esta nota, marcamos um ponto final à presente edição do Telenotícias, com promessas de voltar na segunda-feira. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Este é o seu canal de eleição FTV, tornando a sua visão uma realidade.